Olá, bom dia para você. Seja bem-vindo ao Jornal Acontece Agora. Estamos chegando com as principais notícias do Brasil e do mundo desta segunda-feira. Mais uma semana começando, que ela seja uma ótima semana para todos nós. E eu começo essa edição com um alerta para os motoristas. O Detran começou a enviar 740 mil multas registradas durante a pandemia. E atenção, o envio das notificações de infrações cometidas em 2020 vai até setembro deste ano. As infrações de trânsito cometidas entre 26 de fevereiro e 30 de novembro de 2020 já começaram a chegar na casa dos motoristas. Segundo o Detran de São Paulo, o envio vai ser gradual e o prazo segue uma resolução do Conselho Nacional de Trânsito. Foi criado um cronograma de 10 meses contados a partir da data do registro da infração. Até o último dia 26 de janeiro, quase 180 mil notificações de autuação foram encaminhadas aos motoristas do estado de São Paulo e mais de 740 mil devem ser enviadas até setembro de 2021. O motorista não precisa se deslocar até uma unidade do Detran ou poupa-tempo para buscar informações, pois as notificações vão ser enviadas de acordo com o cronograma. Os prazos para defesa de autuação, indicação de condutor e recursos foram estendidos, respeitando as regras previstas no Código de Trânsito Brasileiro. No caso de multas aplicadas pelo Detran de São Paulo, as solicitações podem ser feitas online pelo portal www.detran.sp.gov.br e pelo aplicativo Poupa-Tempo Digital. O recurso e indicação de condutor podem ser realizados via correios. E ontem, no Equador, foi o dia de disputa presidencial para a substituição, em 24 de maio, do presidente Lenín Moreno. Pesquisas de boca de urna apontam que vai ter segundo turno e que ele será entre o economista de esquerda, Andrés Arauz, e o ex-banqueiro de direita, Guilherme Lasso. De acordo com as pesquisas das empresas Sedatus e Clima Social, Andrés Arauz, apadrinhado pelo ex-presidente socialista Rafael Correa, obteve entre 34,9% e 36,2% dos votos. Já o candidato da direita, Guilherme Lasso, ficou entre 21% e 21,7%. São dois economistas divergentes em como levantar o país que sofre uma forte crise econômica. Também foram definidos os 137 membros da Assembleia Nacional, um recorde de participações com 16 candidatos presidenciais. No Equador, a disputa pode ser decidida na primeira rodada de votação se um dos candidatos tiver 40% e mais de 10 pontos percentuais a mais que o segundo colocado, ou se somar mais de metade dos votos. Agora imagina só receber um telefonema do presidente do seu país. Foi o que aconteceu nesse fim de semana com uma americana desempregada que conversou com o democrata Joe Biden. Essa ação, essa atitude do chefe de Estado busca um contato direto com a população. Hello. Michelle? Hi, Mr. President. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, inaugurou neste sábado uma rodada de conversas com cidadãos comuns, ligando para uma mulher que perdeu o emprego por causa da pandemia. De acordo com a Casa Branca, a ação busca a comunicação direta e regular do chefe de Estado com a população. Por causa da Covid-19, essas conversas, por enquanto, serão realizadas por telefone a partir do Salão Oval. Biden falou com Michelle, uma mãe de Roseville, na Califórnia, que perdeu o emprego em uma startup por conta da crise econômica causada pela pandemia. Ela havia escrito a Joe Biden para contar sobre esse período difícil e sua busca por um emprego. O democrata destacou que o trabalho é muito mais do que o salário, é uma questão de dignidade. O presidente recém-possado também aproveitou para promover o plano de estímulo de 1 trilhão e 900 bilhões de dólares, que seu partido está prestes a aprovar no Congresso, apesar da falta de apoio dos republicanos. Com esses esforços de comunicação, Biden pretende ressaltar a sua empatia e marcar a ruptura com seu antecessor, Donald Trump. E morreu aos 100 anos George Shultz, secretário de Estado do presidente Ronald Reagan e grande arquiteto da diplomacia americana no final da Guerra Fria. O falecimento aconteceu no sábado, mas só foi anunciado neste domingo pelo Hoover Institute. Professor de economia, Shultz contou com a rara distinção de ocupar 4 cargos diferentes no gabinete. A instituição vinculada à Universidade de Stanford afirmou em um comunicado que George P. Shultz foi um dos mais importantes estrategistas políticos de todos os tempos.
Na Casa Branca, presidida por Reagan, Schultz era uma das personalidades menos controversas. No começo de 1983, ele percebeu que o famoso presidente anticomunista se mostrava ansioso para se encontrar com os soviéticos. Dias depois, levou o embaixador soviético à Casa Branca em um carro sem identificação para um encontro secreto. Começou assim o inesperado papel de Reagan como negociador com a superpotência que ele mesmo tinha qualificado de Império do Mal. Em 1985, Schultz teve contato com Mikhail Gorbachev e detectou chances. A aproximação enfrentou ceticismo, mas em 87, Reagan e Gorbachev assinaram o histórico Tratado de Forças Nucleares de categoria intermediária. A União Soviética começou logo a se desmantelar depois que Gorbachev iniciou as reformas liberais e a dissidência cresceu. Na previsão do tempo, hoje tem alerta de chuva para grande parte da região norte do país e as máximas no sudeste diminuem. Vamos ver como fica hoje o tempo em todo o Brasil. A segunda-feira será marcada por tempo firme em grande parte do centro-sul do país. A chuva só deverá acontecer de forma passageira entre o litoral norte gaúcho e o extremo sul catarinense. Nas 3 capitais da região sul, na região de Campo Grande, em Cuiabá e também na Grande São Paulo, o sol aparece entre algumas nuvens, mas não chove. Por outro lado, a situação permanece de alerta para temporais entre Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro e também sobre o Distrito Federal. A chuva também acontece forte a qualquer hora entre o sul do estado do Pará e do Amazonas, na região de Porto Velho e também sobre Rio Branco, capital do estado do Acre. O tempo continua firme e sem chuva entre Salvador e a região de Recife. Já nas capitais João Pessoa, Natal e Fortaleza, o dia começa com sol e chove de forma rápida. Nas demais áreas do país, dia típico de verão com sol, calor e várias pancadas de chuva. A mínima prevista em Porto Alegre é de 19 graus e faz 13 graus pela manhã em Curitiba. Máxima prevista de 34 graus em Cuiabá, faz 27 graus no Rio de Janeiro e 26 graus em São Paulo. E ontem teve um dos maiores eventos esportivos do planeta, o Super Bowl, e ele foi vencido pela 7ª vez por Tom Brady, considerado por muitos o maior jogador de todos os tempos. A final do futebol americano teve público reduzido por causa da pandemia. Tom Brady, o maior vencedor da história do futebol americano e para os brasileiros, marido de Gisele Bündchen, conquistou o 7º Super Bowl da carreira no último domingo. Aos 43 anos, depois de toda uma carreira no New England Patriots, o craque comandou uma grande atuação do Tampa Bay Buccaneers, time que chegou no começo desta temporada. Os Bucs derrotaram o Kansas City Chiefs, campeões nacionais do ano passado, comandados pelo prodígio Patrick Mahomes, de 25 anos e apontado por muitos como sucessor de Brady. Poucos esperavam que Brady, jogador mais velho a ser campeão, chegasse ao 10º Super Bowl, a final do futebol americano. O modesto time da Flórida tinha apenas um título e não chegava à fase eliminatória da competição há 13 anos. O emblemático show do intervalo ficou por conta do cantor pop The Weeknd, que sucedeu Jennifer Lopez e Shakira. Com limitações logísticas devido às medidas de prevenção, o canadense fez uma apresentação mais modesta e encerrou o show com Blinding Lights, um dos grandes sucessos de 2020. O Super Bowl também homenageou os protagonistas da luta contra a pandemia nos Estados Unidos. Cerca de 7.500 dos 25 mil ingressos disponíveis foram reservados aos profissionais de saúde já vacinados. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela companhia e eu volto daqui a pouco para falar sobre um caso que chocou o Brasil, do menino de 11 anos que foi encontrado acorrentado num tonel em Campinas. Mas essa história trouxe à tona um outro dado alarmante. 32 crianças e adolescentes são assassinados por dia no país. Eu volto às 11 horas. Te espero.